Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Olá, muito boa tarde! Sejam mais do que bem-vindos em mais um episódio do nosso Além da Saúde podcast aqui pelos estúdios da Is Rádio Podcast, episódio de número 43. E hoje vamos falar de um tema, na minha opinião, importantíssimo nos dias de hoje. Como eu já disse nos meus stories do Instagram, para a gente sair de números, sair de estatística e nos voltarmos mais para a essência, para os valores, para o olho no olho. Medicina digna e humana é o nosso tema de hoje. Eu tenho a honra de tê-lo pela primeira vez, espero que de muitas outras, que virá aqui no nosso Além da Saúde, Dr. Daniel Butros, ele que é médico mastologista da nossa querida cidade vizinha de Rio Claro. Seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o convite. Uma boa tarde. Muito obrigado, eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Acompanho os seus podcasts. Inclusive, descobri quando veio uma convidada sua e falou de mim. Falei, exatamente. Daí eu pensei, eu quero estar lá um dia. Daí você me convidou. Acho que foram as energias. É um prazer estar aqui. Inclusive, quero agradecer. Essa convidada foi a Ivani Bianco, que é esotérica da nossa querida cidade de Americana e que veio falar de previsões para esse ano de 2024. E ela disse, vamos focar em coisas boas. Inclusive, eu vi um vídeo de um médico, Dr. Daniel Butros, e no dia seguinte, eis que esse vídeo aparece na minha timeline do Instagram. Ela previu. Aí, o que aconteceu? Eu repostei esse vídeo e marquei o Dr. Daniel. E foi assim que tudo começou, porque daí ele me chamou no direct e falou, espera aí, eu quero ver esse podcast. Tem o link? Mandei o link e falei assim, então, você precisa vir aqui. E aí, a gente se confabulou, nos organizamos na agenda, não é, cheia do Dr. Daniel. E hoje, ele está aqui nos presenteando. Ivani, um beijo no seu coração. Muito obrigada por dividir, por compartilhar coisa boa. Que é isso que o Dr. Daniel vem fazendo nas redes sociais. E a gente tem que segui-lo como exemplo, tá? E para quem não conhece, o Dr. Daniel Butros é médico mastologista. Ele faz parte do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês. É professor doutor do programa de pós-graduação em tocoginecologia. É isso, né? Isso. Tocoginecologia da Unesp de Botucatu, é professor do Claretiano Centro Universitário, vice-presidente da Comissão de Políticas Públicas da Sociedade Brasileira de Mastologia e membro da comissão do título de especialista em mastologia. Só isso. Tá bom para vocês? E é um ser humano incrível. Siga, @Dr. Daniel Butros, @Dr. Daniel Butros com 2 T's. Tá aparecendo aí, ó, para você acompanhar junto com a gente, não é? Já siga, se você não o conhece ainda, fica aqui uma ótima dica para você que gosta de ficar zapeando na internet, começar a zapear com informação de qualidade, com informação que nos enriquece e que enobrece o ser humano, tá bom? E eu quero já agradecer de antemão a todos os nossos patrocinadores que você vê passando aqui, né? Tanto na nossa tela cheia quanto no cantinho, quando a gente está conversando, porque sem esse apoio a gente não consegue manter o nosso projeto. E eu quero agradecer em especial a Academia Focus Esportes Clube, que sempre apoiou o nosso Além da Saúde desde o início. Então, o Fernando e toda a equipe. A Academia Focus é a minha segunda casa, me sinto tão bem, não é? E se você está aí ensaiando para começar, hoje é segunda-feira, né? Dia Internacional de começar a atividade física, começar a dieta, então já dá um empurrãozinho aí, vá conhecer na Rua Tenente Belisário 367, no centro aqui de Limeira. E também siga nas redes sociais Academia Focus, @Focus Esportes Clube, porque mesmo que você não seja aluno, a academia faz um conteúdo tão interessante que faz você também ter esse contato com a
qualidade de vida, com estilo de vida diferenciado, para você ir mudando aos pouquinhos e mudando gradativamente essa questão da sua saúde também, tá bom? E a Academia Focus, para quem não sabe, natação, metodologia Gustavo Borges, que é uma metodologia maravilhosa. As crianças aprendem brincando. A partir dos 6 meses, os bebês já podem fazer natação acompanhados aí dos pais ou de algum tutor, tá? Tem os níveis, vão passando de toquinha, as cores de toquinha. Então, aí entra a natação adulto. Tem também, não é, a hidroginástica. A turma da hidroginástica é tão animada, vocês precisam conhecer. Aquilo é, sim, qualidade de vida e lição de vida pra gente, tá? Tem a sala de bike, tá na moda aí a sala de bike toda escura, com telão, com música. A sala de bike da Academia Focus é assim. E agora eles estão fazendo aulas temáticas. A partir de maio vão ter aulas também em horários especiais. Fiquem de olho para vocês acompanharem tudo isso. Além da musculação, do espaço Pilates, é uma academia completa. Vários outros tipos de modalidade também de ginástica, tá? Então, para você que gosta, vale a pena fazer uma visita. Vá conhecer, eu tenho certeza que você vai se encantar. E lá é uma grande família, todo mundo vai se abraçar, não é? E vai te entender as suas dores naquele momento e vai traçar também objetivos que são possíveis. Isso que é o mais importante, tá bom? Inclusive, estamos ao vivo, não é? Pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram da Rádio Podcast. E temos o nosso chat, que está aberto. Se você, durante o nosso bate-papo com o Dr. Daniel, tiver alguma dúvida, manda aqui, que eu vou ter o maior prazer em ser a intermediária e fazer essa pergunta. Muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de várias outras pessoas, todo mundo sai ganhando, tá bom? Não tenha medo e nem vergonha de fazer a sua pergunta. Dr. Daniel Butros, médico mastologista, aqui junto com a gente. E o nosso tema, nessa questão de medicina digna e humana. Agora, doutor Daniel, para a gente iniciar, para você, o que é uma medicina digna e uma medicina humana? É medicina para todos, independente da forma que você recebe isso. Não tem como ser diferente. Então, quando você interpreta e enxerga a medicina sem obstáculos, é a medicina para todos. Se você tem a capacidade de não enxergar obstáculos, aí você consegue fazer uma medicina humanizada, porque você já se humanizou. É um processo. Se você consegue... Você só vai conseguir isso se você pensar nisso. O médico, 90% dos médicos, quando querem ser médicos, eles têm ideais de ajuda. Por que você quer ser médico? Eu quero ser médico porque eu quero ajudar as pessoas, eu gosto das pessoas, eu quero cuidar de pessoas doentes. Ótimo. Daí a vida vai passando. Daí durante a faculdade, você soma técnica ao seu sonho. Daí quando você cola grau, que é um dia magnífico na vida do médico, eu sonhei com a minha colação essa noite, olha que coisa, estou falando isso, estou pensando aqui. Você jura, né, que você vai seguir com a sua ciência e com a sua humanização. Mas daí a vida vem e vai tomando parte da sua humanização. Porque a vida não é fácil, né? A vida do médico não é fácil. Mas isso não é desculpa. Então, você tem que tentar manter os seus ideais. Essa é a medicina humana para todos. E como é que você luta contra todo esse turbilhão de coisas que fazem com que muitos médicos se tornem mecanizados, que o processo se torne repetido, não é? Que o paciente, ele é visto como mais um. Como eu disse no início do nosso bate-papo, deixar menos números, deixar de ser estatística e voltar para o ser humano. Eu não luto. Não é um embate. O embate não faz parte, hoje em dia. Tudo que você for combater, você acaba vendo que do outro lado tem inimigos. E não são. Eu tento ajudar de 3 maneiras. Primeiro, não sendo assim. Então, dando o meu exemplo pessoal. Segundo, com os meus alunos. Então, quando meus alunos passam comigo, eu só dou aula para alunos do último ano da Faculdade de Medicina. Quando eles passam comigo, eu deixo bem claro que o meu papel ali não é só ensinar técnica. O meu papel ali é ensiná-los a humanização, acolhimento, tratar o paciente como ele deve. Então, muitas vezes você debate um caso técnico, você acha, acabou. Daí eu entro para conversar com o paciente, daí você descobre que ela tem milhares de dúvidas e milhares de angústias não resolvidas, e daí eles conseguem entender que é mais. E a terceira maneira hoje, a maneira que eu mais lido com isso, é com a comunicação.
comunicando de algo genuíno, de fato, que eu não ganho nada com isso, que não seja milhares de afetos diários que me ajudam a entender que é um caminho a ser seguido. Então, a comunicação. São essas 3 maneiras que eu lido. Agora, você já citou, né? E a gente falou que o Dr. Daniel é professor, ele disse que é sempre professor do último ano de medicina. E você incentiva os seus alunos sempre desse lado, de olhar o paciente como um ser integral, como um ser humano, além da patologia que está sendo discutida, além da técnica que eles estão adquirindo. E o que você vê de positivo nisso? Qual a resposta que os alunos têm para você em relação a isso? Nunca vai ser ruim. Nunca vai ser ruim. Quando você lida com o bem, você nunca vai... não haverá opositores, pelo menos expressos. Ninguém vai achar ruim de você ensinar a fazer carinho. Ninguém. Então, em algum momento... Só que isso é uma curva de aprendizado. Eu já tive esses professores na faculdade e talvez não tenha dado a devida importância, mas hoje eu lembro. Então, o nosso papel na vida das pessoas para ensinar o bem, o acolhimento, porque acolhimento não é só berço. Não é assim, eu gosto de você. Não. Acolher tem técnica. Acolhimento é técnica. Eu quero acolher, eu sei acolher e eu aprendo a acolher. Então, são coisas... não distintas. É só querer. Uhum. Porque o que acontece hoje é que você vê muitos profissionais da área da saúde se vendendo dentro de plataformas digitais, mas falta ciência. Falta a parte científica. Não adianta eu ser um médico acolhedor se eu não resolvo o problema que é meu paciente... Porque o paciente não vem até o meu consultório para ganhar um abraço. Ela vem no meu consultório porque ela tem um câncer de mama. Então, ela vai procurar um médico porque ela tem um problema. A primeira etapa da formação médica é a técnica. É a etapa técnica, é a etapa de você entender a doença. Quando você criou a sua autoridade científica, aí você vai atrás de aprender a acolher da melhor maneira possível. Então, são pilares importantes, né? E você promove, junto com seus alunos, ações e desafios, não é? Para que eles se coloquem à prova, além da técnica que eles estão adquirindo, para que eles sintam. Porque quando a gente faz o bem, a gente está recebendo esse bem, muitas vezes em dobro. Na verdade, muitas vezes a gente precisava daquilo, mais do que a pessoa que está recebendo. Essa é a verdade, né? E eles estão sentindo isso. O que você tem conversado com eles a respeito? O que eles têm dito para você em relação a isso? De fazer o dia da pessoa, fazer a diferença na vida de alguém. É isso? É esse termo que você usa? Faça o bem a alguém, né? Faça o bem a alguém. Então, eu chego para meus alunos e falo assim: eu quero que vocês me surpreendam. Não me venha só passar caso clínico, porque isso é obrigação de vocês. Estudar a parte técnica, você já tem que saber. A gente também discute muita técnica, mas me surpreendam. Daí eles fazem de tudo. Aí vira uma competição entre eles. Aí eles se desdobram e cantam música. E o que acontece é que vira um ambiente tão favorável. Uma visita médica que não é uma visita que geralmente é confortável, que você imagina que você tem 10, 12 profissionais diante de um leito debatendo um caso, vira uma festa. É uma delícia. Fica leve. Fica leve, como deve ser. Dando tempo daquele paciente, primeiro, tranquilizar, porque o paciente só vai te abrir o jogo quando ele está tranquilo. Se ele estiver preso, ele tem até medo de falar com você. Tem paciente que tem medo de falar com o médico. Exato. Então, primeiro a gente desmistifica. Olha, estamos no mesmo barco. E depois a coisa anda. Olha, não toma 2 minutos a mais do que uma consulta normal. Isso não é perder tempo, isso é ganhar tempo. Isso é estratégia. E eu falo, a medicina humanizada, ela facilita a medicina. Você vai atingir o seu objetivo mais fácil. Porque você ganhou aquele paciente, né? Então, é uma linha técnica barra humanizada. Tem exemplo? Tem alguma coisa que te marcou? Conta pra gente, pra nossa audiência poder entender um pouquinho dessa tua realidade junto com os alunos, dos desafios de fazer o bem a alguém. Com os alunos? Isso. Eu vou contar... Tem com os alunos e tem com ele também, que ele sempre grava vídeo falando de alguma coisa que aconteceu também, tá, gente? Eu vou contar com os alunos primeiro. Vamos lá. Nós passamos na enfermaria de obstetrícia. Eu não faço obstetrícia, que é lidar com mulher grávida. Eu sou obstetra, sou ginecologista, mas não atuo. Mas sempre estudei muito e gosto. Então, passo visita com eles na maternidade.
Daí nós passamos visita há pouco tempo numa paciente deitada, uma paciente de 18 anos, que era o segundo abortamento dela. Ela teve 2 gestações e 2 abortos. O abortamento dentro da obstetrícia é algo comum. Acontece. E a gente sabe que vai resolver, que tudo vai dar certo um dia, tudo. Daí eles passaram a visita, olha, essa paciente, tantos anos, tal, teve um abortamento há 2 anos atrás, e que era um abortamento de quase 5 meses de gestação. 4 meses. E agora ela teve um abortamento de 2 meses. Já fizemos a coletagem, está pronta para ter alta. Falei, acabou? Acabou. Tá tudo bem com a paciente? Tá tudo ótimo. Eu olhei para ela. Falei, e aí? Como é que você tá? Eu encostei a mão nela, começou a chorar. Falei, você tá cheio de dúvida, não tá? Falou, muitas. Você acha que a culpa é sua? Ela falou, eu acho. Olha. Você entendeu onde está a questão? Ela não tinha nada mais, ela estava bem. E clinicamente, iria gestar e essa paciente vai voltar grávida na maternidade e vai dar à luz lá. A questão é que o primeiro aborto dela não teve nada a ver com o segundo, são causas completamente diferentes. Mas dentro de uma cabeça de uma menina de 18 anos, o que ela acha? A culpa é dela. Que ela perdeu porque ela teve relação, que ela perdeu porque ela tomou água, que ela perdeu porque ela tomou vento. E depois de 10 minutos a gente conversou e ela ficou bem. Tranquilizou. E daí nós saímos e eu falei para eles... A passagem de caso, para mim, não serve. Se for para ser assim, não vai servir. Para mim, não serve assim. E daí isso desencadeia um processo. Então, agora, as visitas são espetaculares. Essa é a fulana, mãe do Mateuzinho, corintiana. Tem um vínculo com o paciente. Semana passada, nós passamos visita numa paciente de 35 anos que aparentava 55 anos. Uau! Sim. Saímos do quarto, fomos ao corredor, eu olhei para eles... Falei assim, né? Esse grupo que tá passando são muitos homens. Falei assim, se a gente pegar essa paciente, até dando um sorriso, eu falei, se a gente pegar essa paciente e colocar, eu falei assim, quantos anos ela tem? Vocês iam chutar quanto? Daí eles deram risada, eu falei, 60, né? Daí eu falei, sabe por quê? Eles falaram por quê? Porque a vida dela é muito dura. Porque a vida dela é muito dura. Porque ela não tem 1/1000 dos benefícios e das vantagens que vocês tiveram na vida. Daí eles ficaram sérios. Eu falei, vocês estão entendendo? Para quem que vocês têm que trabalhar? É para ela. Porque ela não tem motivo para sorrir. Mas vocês podem ser a causa do sorriso delas hoje. Uau. Então, com Fabiana, qualquer paciente tem isso. Eu tenho certeza que algum dia você já foi no médico e não foi bem atendido. Claro. Você já teve algum médico que você não teve nem oportunidade de falar o que você estava fazendo lá. Que ele nem olhou na sua cara ou nem te examinou direito. Então, eu lido muito com essa linha da medicina plena. E eu abro um parênteses aqui, que isso o Dr. Daniel coloca também nas redes sociais, independente se é serviço único de saúde, se é SUS, ou se é plano de saúde, se é particular, se é no melhor hospital que você tem a oportunidade de pagar e de ter como plano de saúde. É a medicina que tem que ser feita em qualquer nível. Esses casos são SUS, esses que eu estou te contando. Olha aí. Esses casos são todos do SUS. Todos. Todas as mulheres, eu já posto muito isso, todas as mulheres que eu opero no SUS ganham um vaso de flor. Sim. Eu dou para todas. Eu que pago, eu vou lá, aprendi isso com meu pai e faço. 90% é o primeiro vaso da vida. Nunca ganhou uma flor na vida. Você acha que elas saem do hospital o quê? Feliz ou triste? Felizes? Meu Deus do céu. Aquela flor para elas é um motivo de esperança para que elas sigam a vida delas. É um símbolo, né? Forte. Daí eu pergunto, por que não? Daí as pessoas respondem, porque o SUS não paga nada, porque a medicina... Eu concordo. Não quer dizer que... Poderia melhorar? Pode melhorar. Deve. Não quer exato. dizer que eu concorde. Se você presta serviço... Ninguém é obrigado a prestar serviço no sistema público. Se você está lá, faça o seu melhor. E você sabia como iria ser. Exato. Você não vai... Só que é o seguinte, você tem a capacidade de mudar aquele serviço. O médico dentro de uma equipe, ele é só mais um. Ele é psicólogo, fisioterapeuta, o educador físico, é tudo igual. Mas o médico tem uma situação. Ele é respeitado de uma maneira diferente por instituições. Então, ele tem condições de bater o pé e falar assim, isso aqui está errado, nós vamos mudar. Nós vamos melhorar. Então, o papel do médico dentro de uma instituição pública é fundamental. É fundamental. Ele tem que levantar a bandeira e tem que seguir em frente. Você trata diretamente com muitas mulheres com diagnóstico de câncer de mama. E você também ensina isso e fala com clareza nos seus vídeos da maneira como abordar o diagnóstico deste câncer de mama. Porque você pode falar de diversas formas a mesma coisa.
Então, isso também faz diferença na hora do paciente receber essa notícia. Porque, gente, receber a notícia que você está com câncer... Eu já tive oportunidade na minha carreira de jornalista de conversar com muitos médicos e com muitos pacientes de diversos tipos de câncer. E todos falam a mesma coisa. A primeira coisa que vem na cabeça, eu vou morrer. Passa um filme, eu não vou ter tempo de ver meu filho crescer. O que eu vou fazer daqui para frente? Minha vida acabou. Acho que isso é unânime. Então, como você vai dar essa notícia, também já vai gerar um impacto nesse paciente, né, doutor Daniel? Para isso tem técnica. Também. Aí a técnica é praticamente pura. Primeiro que você não dá um diagnóstico em 5 minutos. Primeiro que você não faz... Mas infelizmente acontece repetidamente. Você não dá um diagnóstico de câncer de mama em 5 minutos. Sabe como é que você dá diagnóstico de câncer de mama? Vamos fazer uma simulação. Vamos fingir que você tem um nódulo suspeito na mama e que nós fizemos uma biópsia. Certo. E você volta no meu consultório e eu vou te dar uma notícia. Eu falo assim... Como é que você tá, Fabiana? Preocupada. Por quê? Por conta do nódulo, do que deu no resultado da biópsia. Você tem medo que seja o quê? Câncer. Mas você acha que é o quê? Acho que é câncer. Tá dando o diagnóstico. Eu nem precisei te falar. Eu nem precisei falar. Eu não precisei falar. Só que a conversa não acabou aqui. Eu falo assim, e se for? Como é que vai ser? Ou chega nesse momento e fala assim, Fabiana, é um câncer de mama. Aí você faz silêncio absoluto. Exato. Não abra a sua boca. Fica quieto. Você vai se expressar de alguma maneira. Que seja em silêncio, que seja chorando, que seja vamos em frente. Você precisa entender que no momento do diagnóstico do câncer de mama, você, médico, não é a pessoa principal ali dentro. É o paciente, e você tem que entender para a Fabiana, para a dona Maria, para a dona Neuza, que o diagnóstico não é igual. Como que eu vou dar esse diagnóstico? De que maneira eu vou dar esse diagnóstico? Eu vou dar um exemplo. Até postei isso semana passada. Há 3 semanas, uma paciente, na véspera da Sexta-feira Santa, passa comigo lá na Oncologia SUS. Eu e minhas 2 residentes sentadas. Eu sempre deixo elas atenderem. Essa paciente, falei, eu atendo. Vocês ficam ao lado. Eu já operei de câncer de mama e ela voltou com um nódulo suspeito em cima de onde ela tinha operado. Tá. Eu mesmo fiz a biópsia e já tinha saído o resultado que era um carcinoma. Era um câncer de mama, era uma recidiva de câncer de mama. Papel em cima da mesa, fechado. Ela aqui, eu aqui. E as residentes. Como é que a senhora tá, dona Ana? Ah, doutor... Eu não sei, se for câncer de mama também, temos que enfrentar, né? Ou seja, ela já me deu a chance de dar o diagnóstico, né? Deu a brecha. Deu a brecha. Mas, dona Ana... É dona Ana mesmo. E que mais? Ah, também, doutor, dessa vez... Ó, eu vou falar uma coisa pro senhor. Tiver que... Arranca tudo. Que eu não quero mais isso aqui. Vamos fazer aqui... Tiver que fazer quimioterapia, fazer... Porque ela já tinha passado, né? Por uma vez. Tiver que... Arranca tudo numa boa. Falando isso. O que mais? Ah, doutor, só que é o seguinte, hein? Amanhã é feriado, eu tô indo pra praia. Semana que vem eu não vou tratar. Então o senhor só não me marque esse tratamento pra semana que vem, porque eu vou andar de bicicleta, eu vou tomar caipirinha. Eu já sou fã da dona Ana, sem conhecer a dona Ana, pessoalmente. Eu vou pra praia porque eu tomo uma bebida que chama espanhola, que é... Falei, como é que é essa bebida? É vinho com pêssego, com leite condensado, eu só preocupado com a diabetes dela. E as residentes aqui já entrando e confabulando. Nisso ninguém mais falava de câncer de mama. E eu, como eu bebo, eu vou andar de bicicleta com meu marido, naquelas bicicletas que tem... Só ele pedala, eu fico na frente só curtindo, doutor. Só o ventinho na cara. Daí eu fiz assim pra ela. Falei, dona Ana, sabe o que acontece? Ela, o quê? Seu diagnóstico não tá pronto. Acredita que o patologista precisou fazer uma revisão? Vai ficar pronto daqui 10 dias. Ela, ai, graças a Deus, eu não tava nem querendo saber hoje. Você entendeu? Como é que você dá um diagnóstico? Sensibilidade. Pra que estragar aquele momento? É só isso. Porque não ia fazer diferença ela saber uma semana depois ou uma semana antes. Agora, o que eu fiz? Eu só ouvi. Comunicação passiva, eu só ouvi. E daí, dona Ana? Ela respondeu. E daí, dona Ana? Respondeu. No último e daí, ela falou o que ela quer. Tá bom, tá aqui. Tá pronto, acabou. Só que isso não é só na medicina.
Não, em qualquer área. Isso é pra qualquer coisa. Isso. É pra vida. Pra vida, exatamente. Falou tudo. Calma. É isso. Quando você é muito intempestivo, quando você fala de imediato, olha, você tá dando brecha pra errar. Tenha calma. E isso é técnica. Tenha calma. A gente pode aprender, né, doutor? É colocar em prática sempre, né? É por isso que eu falo que todo mundo é um pouco de médico. Só ter bom senso. De médico louco todo mundo tem um pouco. isso Já aí. diz o ditado. Mas... É isso. Cuidado com o Dr. Google, viu, gente? Porque lá nem tudo é bom. Lá eles não sabem dar diagnóstico. Na verdade, sabe? O Google vai te falar aquilo que você quer. Isso. Porque normalmente o que você coloca lá no Google? Pra que serve? Qual é o diagnóstico? Como é, não sei o quê. Ele vai dar 3 coisas pra você. Que é bom, que é ruim, que você vai morrer. É sempre assim. Aí você já fica desesperado. Mas você que não soube conduzir a pergunta, tá vendo? Aí volta naquilo que o Dr. Daniel tava falando. Como é que você fala? Como é que você... Você dá tempo pra pessoa falar? Pra você... Você tá sendo um bom ouvinte? Porque normalmente a gente não é um bom ouvinte. Não. A gente quer descarregar tudo. É porque né? a gente não tem tempo. Mas tem. Você tem. Você descobre, né? Então, essa é a linha. Essa é a linha da comunicação, de saber comunicar. Aí ela foi viajar. Foi, voltou. Já tomou, já tá tratando. Já pedi, já tá no encaminhado. Não ia mudar nada. Entendeu? Então... E os residentes ali juntos. Ah, não. É choradeira. Quando sai, é choradeira. Verdade. Isso quando não chora na frente ali. Às vezes os alunos estão juntos, na hora que olha, é a paciente chorando aqui, chorando aqui, chorando eu aqui. Você também não aguenta, né? Não, eu choro. Não, mas é assim, eu raramente... como isso é muito rotineiro pra mim, assim, eu não tenho nenhuma vergonha de chorar. Aliás, tem uma frase: confie em homens que choram. Tá? Eu confio em homens que choram. Publicamente, inclusive. Se for genuíno. Mas e quando eu fico assim, eu não choro, mas eu fico emocionado. Acontece, não tem. Mas sempre pro bem, não pro mal. Assim, exatamente. Não pro triste, né? É de ver superação, de ver uma porção de coisas. Agora, história sua que te marca. Bom, tem várias histórias que te marcaram e que você pode colocar aqui como colaboração para nossa audiência em relação a essa medicina digna e humana que você preconiza, que você vivencia, que você ensina, né? O que te vem na memória agora? Tem muita história. Eu sou muito apegado em pacientes carentes, né? Assim, algo que eu... Porque... Herdou isso do seu pai? Talvez. Embora meu pai não atenda muito SUS, mas não é o que eu gosto de quem precisa muito da gente, sabe? Que é genuíno, né? Porque genuíno. O paciente do SUS... Assim, eu tenho um consultório super forte, eu atendo um monte de paciente particular. Só que a paciente que vem no meu consultório particular, ela pode escolher se ela quer passar comigo, se ela quer passar com fulano, ciclano, do cara do Einstein, tanto faz. Isso. O do SUS não. Caiu lá na frente, caiu com a doutora Fabiana, só tem você. Não tem, ela não te escolheu. Então eu gosto muito de cuidar de pessoas carentes, né? Daí tem uma história que é muito enfática, né? Esse vídeo já viralizou, de uma paciente que chega para mim e ela não estava agendada da oncologia. Você só entra agendado, porque quem agenda é o sistema público, é complexo. E ela chegou, pegou na minha mão gelada. Eu sinto a mão dela na minha mão agora, se eu fechar o olho. Essa paciente já faleceu, por outro motivo. Colocou a mão na minha mão, falou: Dr. Daniel, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei: fica tranquila. Eu vou conversar com você, só espera aqui, deixa eu atender as pacientes, eu te chamo. Quando ela entrou na sala, ela não precisava nem me falar o que ela estava fazendo ali. Tamanho cheiro que tava, cheiro muito desagradável. Falei: dona fulana, levanta a blusa para mim. Levantou, tinha uma necrose aqui na mama. O que acontece? Ela tinha operado de câncer de mama há 25 anos atrás. E aquela reconstrução que ela havia feito tinha necrosado. Então não era nem um câncer de mama, era uma reconstrução necrosada. Se eu não conseguia ficar com ela dentro da sala, como é que ela conseguia dormir? Meu Deus. Qual que era a dignidade dessa paciente? Falei: fica tranquilo. Eu só olhei e falei: seu caso é meu. Em 3 dias tinha resolvido o caso dela. Fiz, eu fui lá, operei. Daí um dia ela volta no meu consultório, lá do SUS. Um monte de presente, mas pensa num monte. Abotoadura, broche, boné, bebida alcoólica que tinha umas 4, 5. Campari, Sinar, tudo coisa simples. Falei: dona, o que é isso? Pra que tudo isso? O senhor salvou minha vida. Falei: não, mas eu não salvei sua vida. A senhora não corria perigo de vida. O senhor salvou. Porque eu tinha um vidro de veneno na minha bolsa. Naquele dia. Naquele dia. Porque o senhor tinha sido a última possibilidade. A minha última porta seria a sua. Se eu não conseguisse, porque todas as outras haviam fechado.
Ninguém quis atender. Eu ia me matar, porque eu não suportava mais viver daquela maneira. Indigna. O que eu fiz por ela? Eu só ouvi. Eu só dei chance. Eu só falei assim, senta aqui. Pode falar o que está acontecendo. Mesmo não estando agendada. Sim. Porque se ela estava lá e se sujeitou a isso, porque tem muita gente que tem vergonha até de fazer isso, né? De invadir o consultório. Mas é porque ela estava realmente necessitada. Mas, Fabiana, entenda uma coisa. Milhares de pessoas necessitadas passam na sua frente todo dia e você não percebe, nem eu. Exato. Tá, eu posso te contar uma história de ontem? Ontem. Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril. Sim. 22 de abril não é... Descobrimento do Brasil. Descobri, sabia. Ontem foi Tiradentes. 21 de abril. Ontem à noite eu estava no carro, a minha esposa e minhas filhas, 7h30 da noite, parado num posto de gasolina, veio um mendigo conversar comigo com uma garrafinha de pinga na mão. Ele falou assim, você não pode me ajudar com 4,50? Porque minha mãe vai ter que operar e ela mora aqui no bairro não sei o quê. E aquelas histórias que a gente sabe que é mentira. E quanto que você precisa? R$4. Daí eu pedi para minha esposa, eu fiz um sinal para ela pegar um dinheiro e tal. E ele contou da mãe dele. Eu olhei para ele e falei assim, posso te falar uma coisa? Ele falou, claro. Eu tenho certeza absoluta que a sua mãe vai ficar muito bem. Vai dar tudo certo. Peguei R$15 e dei pra ele. Esse cara começou a chorar na minha frente. E saiu, e minhas filhas falaram assim, por que ele chorou? Eu falei, porque ele foi ouvido. Porque alguém ouviu. Não é pelo dinheiro que eu dei pra ele. Ouvido e visto. Isso, eu olhei pro olho visto. dele e falei assim, vai dar tudo certo com a sua mãe. Mas eu sei que o problema não era a mãe dele. Ele também sabe que eu sabia. Ele só falou assim, tá bom. Você entendeu? Todo dia tem alguém querendo te ouvir. Todo dia tem alguém querendo... Basta a gente estar preparado para perceber, né? Perceber e ter tempo, né? É. Disponibilidade, uma coisa que está ficando cada vez mais escassa hoje em dia, em qualquer situação, não só na área da medicina, né? Então, por isso que é tão importante médicos como o Dr. Daniel, para que realmente essa nova geração de médicos se voltem para isso. Que não sejamos somente números, estatísticas, remédios e técnica. Sim, que eles tenham uma técnica maravilhosa para poder diagnosticar, para poder curar, para poder ajudar, para ter esse embasamento científico, mas que seja humano além de tudo, que olhe no olho e que a Dona Maria saiba que ela está sendo bem tratada. A maioria dos médicos é muito boa. A maioria dos médicos é muito bom. O que falta é só eles também quererem ser melhor, entendeu? Então eu defendo os médicos. Não defendo só a medicina, não. Eu defendo os médicos também. Agora, como o médico pode fazer realmente diferença na vida dos pacientes? Como é que você vê isso hoje em dia? Ouvindo, acolhendo e tratando. Não tem outro jeito. Se você só acolher e não tratar, não serviu para nada. Se você tratou e não acolheu, aquele paciente talvez vai sair com uma rusga de você. E se você não deu a oportunidade de ele conversar com você e ouvir esse paciente, talvez ele vai sair com dúvidas. Então, ouça, acolha e trate. É um tripé que costuma não dar errado, assim. Tenha preparo técnico para cuidar e tratar, tenha cuidado humano para acolher. E tenha tempo para ouvir. Olha, é difícil dar errado, viu? É uma tríade. É difícil dar errado. É uma tríade que mira para o sucesso. Não tem como. Dá certo. Agora, a faculdade de medicina, você acha que ela precisa voltar os olhos também, além de embasamento técnico, voltar os olhos para essa questão também do acolhimento? Ou você acha, que ainda é falho isso, hoje em dia ou não? Eu acho que melhorou. O sistema atual de ensino, baseado em discussão de caso clínico, né, chamado PBL, é um sistema que discute com o aluno o caso clínico desde o princípio. Então, o aluno ele entra na faculdade ouvindo falar de um paciente. Na minha época, até o 3º ano, você tinha aula dentro de uma sala de aula, lousa. Cansava. Na hora que você caía na frente do paciente, você caía ávido. Assim, eu não... Doença, cadê? Quero ver uma doença. E então, hoje, eu não sei, posso estar sendo muito otimista, mas eu vejo com muito bons olhos a nova geração. E nós temos aqui em Limeira um hospital-escola, não é? Sim. A Santa Casa de Limeira, que inclusive é disputadíssima por alunos do Brasil inteiro. Perfeito. Para estarem aqui. E muita gente falando, mas eu vou ser atendida. Gente, eles estão ali prestando atenção em todos os detalhes. E supervisionados por alguém. E sempre com supervisão. Isso é importante a gente salientar, porque às vezes a população não tem esse conhecimento e acaba distorcendo a real função de um hospital-escola, que é extremamente necessário e que é feito com todo carinho, com todo cuidado, com supervisionamento e com o ávido, não é? A ávida sensação que eles querem aprender realmente também, né, doutor? Sim.
O hospital escola é necessário para a formação do ser humano, não tem como. E normalmente os hospitais de escola têm verbas extras para investir na saúde da população. É um bom serviço. E a gente brincava antes de começar o podcast, né? Falando assim, falei pro doutor Daniel, como é que você consegue dar conta de tudo isso? Ele falou, não dou conta não, eu faço pouca coisa. Eu falei, espera aí, como assim faz pouca coisa? Eu falei assim, é que quando a gente faz o que a gente ama, parece que fica mais leve também, né, doutor? É um jeito certo da gente tentar ser feliz, né? Fazer o que gosta. Eu gosto do que eu faço. Eu descobri a comunicação há pouco tempo, a comunicação oficial, né? Eu sempre fui comunicativo. Que, aliás, fala muito bem. Hoje eu estou descobrindo um pilar novo da medicina, que é a comunicação expressa, boa comunicação. De uma maneira muito verdadeira, as faculdades precisam começar a formar médicos comunicadores. Não só médicos que cuidam. Tem uma frase de um grande professor, um dos maiores professores da história da medicina do Brasil, o professor Aristodemo Pinotti, que se tornou político em um certo momento. Ele era médico da saúde da mulher e, num certo momento, ele se tornou político. Foi deputado e ele falava que, quando questionado, né, que com o bisturi ele curava uma mulher por vez e com a caneta ele curava milhares. Eu tive a audácia, eu sou amigo da filha dele, da Mariane, e eu tive a audácia de mudar essa frase para mim, que com o bisturi eu curo uma mulher por vez, mas com a minha voz eu curo milhares. E o papel da comunicação médica é fundamental. Não só essa que eu faço, que é de dignidade, não. A comunicação de tratamento, de prevenção, como eu previno câncer de mama, vou falar da minha área. Como eu previno câncer de mama, prevenção primária, secundária, terciária, como que eu cuido, quem eu procuro, orientações. A população não tem. Então, essa linha da comunicação que você tem, que é a sua formação, é fundamental, essa fusão. Eu acho que, em breve, se depender de mim, os jornalistas estarão dentro das faculdades de medicina para ensinar o médico a se comunicar. E não é só comunicar para milhares. Às vezes é comunicar com a Dona Maria. Não é? Para fazer o diagnóstico, para conversar, para que ela entenda o tratamento dela de forma... E outra, né? E não é só Mais a maneira fácil. de falar, é de se portar. É a postura. Porque se eu atendo a Dona Maria, coitadinha, Dona Maria, se eu atendo ela assim, ela faz assim. Se eu atendo a Dona Maria assim, fala, Dona Maria, ela faz assim, ó. Ela se derrete. Olha isso. Se eu coloco a minha melhor roupa, uma gravata caríssima, com uma postura de um jaleco, com um monte de título nas minhas costas aqui, e atendo de uma postura impositiva, provavelmente essa paciente vai se coagir. Agora, se eu sei me comportar, desde o momento que a Dona Maria entra na sala, Dona Maria, seja bem-vinda. Por favor, fique à vontade. Olha, é um prazer recebê-la aqui. Nossa, mas esse médico... Mas aqui Nunca fui tratada assim, nunca ninguém fez nem isso na minha comigo. casa fazer isso. Aí tem. Dona Maria, fica à vontade. O que eu posso ajudá-la? Nossa, e outra, e digo mais. Você quebra o gelo também, Não, né? e eu vou adiante. Esse foi meu primeiro vídeo. E olha, Fabiana, tudo que eu falo, eu faço. Então, é muito fácil. Coloca uma câmera escondida no meu dia a dia, você vai ver que o que eu faço é o que eu falo lá. Não basta abrir a porta para o paciente. Vai buscar lá na sala de espera. Eu vou buscar lá na sala de espera. Olha o Tanto exemplo. do SUS quanto no meu consultório. Eu vou lá na sala de espera. Então, Fabiana está sentada na sala de espera. Fabiana, tudo bem? Fica à vontade, vamos lá. Nisso eu já sei. Com quem que você está ao seu lado? Se você está cheio de gente, você está sozinha. Se você tiver com outras pessoas, quem você quer que entre? Fabiana, tem 2 lugares lá. Quem que você quer? Fulano, ciclano, não quero ninguém. Você vem andando. Como que você caminha? Você tem dificuldade para caminhar? Meu diagnóstico, eu já estou aqui, ó. Eu já estou vendo. Eu já estou olhar clínico. Como é que você está? Se eu chamo Fabiana, você faz assim, ó. Já sei que você está super Alguma coisa, tensa. Se eu te chamo Fabiana, você fala, vamos que vamos. Pronto. Então, não costuma, por isso que eu falo, a postura, a maneira que você acolhe, facilita demais a sua consulta. Encurta a sua consulta, você entendeu? Porque o paciente já vai te dar o ouro da informação que você precisa nos trejeitos, né? Naquele primeiro contato. Porque, presta atenção, se você está esperando há 2 horas uma consulta, atrasado, perdeu o compromisso, já está pé da vida. Você entra na sala, o médico nem olha na nossa cara, fala, pois não. Você não queria nem estar ali. Como é que você vai... Você entendeu?
Você não tem nem ânimo para contar por que você tá ali direito, né? Não tem nem ânimo para contar. Aí acaba omitindo informações importantíssimas para vocês. Isso. A parte técnica, a parte científica, para poder fechar esse diagnóstico. É isso. Gente, é encantador, não é? Tudo isso. Pois é, esse é o Dr. Daniel, que me encantou pelas redes sociais através da Ivani Bianco. Aí, tudo confabulou para que ele estivesse aqui hoje, tá? Quando procurar um mastologista? Essa é uma boa pergunta. A gente tem que tomar cuidado com a resposta. Preciso tomar cuidado com a minha resposta. Porque esse podcast é famoso e ele está no Brasil inteiro. E tem lugares que não tem mastologista. Certo? Certo. Nós não somos distribuídos de maneira igual. Idealmente, toda vez que você tiver uma suspeita da saúde da sua mama. Não é uma dor na mama. A dor na mama o ginecologista resolve. Ah, saiu uma secreçãozinha, o ginecologista resolve. Quando a suspeita é de câncer de mama. Quando aquilo que passa pela sua cabeça, será que isso é um câncer de mama? Procure um mastologista. Quando você sentiu principalmente alguma coisa palpável, procure um mastologista. Ah, mas não tem mastologista, então procure um ginecologista. Que ele vai ter alguém para te encaminhar. Então, mas o mastologista é suspeita de câncer de mama. Basicamente é isso, para isso que a gente serve. Agora, nos lugares que tem um mastologista, é interessante fazer uma consulta ainda jovem para ver como são essas mamas? Conta essa história pra gente direito. Ah, eu sou bem tranquilo em relação a isso, assim. Não... Se já faz o acompanhamento com o ginecologista, já é interessante. Ótimo. Se você faz seu autoexame mensal. Ah, tá aí, mulherada. Eu me incluo nisso, que às vezes a gente esquece. Marca um dia no calendário, pelo amor de Deus, para não esquecer de fazer o autoexame, né, doutor? Você que é marcar. importantíssimo. Né? Olha, se você, a questão da prevenção é assim. Se você ainda menstrua, você vai fazer o autoexame depois da menstruação. Terminou, faz. Faz porque a mama está mais flácida. Certo. Mais fácil de sentir. Se já é pós-menopausa, você marca no calendário. O autoexame não é para ser todo dia, porque cria fobia. Sim. Os pacientes com fóbicas. Elas não param de se palpar. Então, o autoexame tem que saber fazer. Só olhar, em qualquer lugar tem, fácil. Geralmente embaixo do chuveiro, com a mama ensaboada, mão direita palpar a mama esquerda e vice-versa. Isso serve só para isso? Não. Mamografia anual a partir dos 40 anos. Então, o que é a prevenção que você faz? Autoexame mensal, mamografia anual a partir dos 40. Ponto. Essa é a lição de casa. Agora, se descobrir alguma coisa, tem muita gente que fala, meu Deus, eu vou ficar me apalpando, e se eu descobrir? Se descobrir, quanto antes, melhor. É que a maioria das vezes que você palpar alguma coisa, não vai ser nada, tá? Exatamente. Só que quem vai te dizer isso é o médico. É o médico. A maioria dos nódulos são benignos da mama, né, doutor? Os nódulos são benignos. Essa frase é ótima, é isso. Então, mas principalmente após os 40, 50 anos, nódulos que surgem devem ser investigados. Em pacientes jovens, tranquiliza, mas a gente avalia. Acima dos 40, 50 anos, nódulos que aparecem que não havia, precisa avaliar. Mas mesmo sendo jovem e tendo caso de câncer de mama na família? Não é diferente. Se você tem um caso de câncer de mama, parentes de primeiro grau, principalmente casos de mãe e irmã jovens, ou uma família floreada de casos oncológicos, aí a gente tem que avaliar o seu risco pessoal. Aí a consulta é individual. Não existe uma conduta aberta. Uma conduta para a paciente. A paciente. Por isso que é bem importante essa questão individualizada de cada caso também, sempre, né? Sim. Você precisa... A medicina é para cada um. Os protocolos existem para serem adaptados para cada pessoa. Tem uma história que a Organização Mundial de Saúde mudou essa questão da mamografia, que não precisa ser feita anualmente, pode ser feita a cada 2 anos. Como é que funciona essa história? É interessante, verdade, a partir dos 40 fazer anualmente mesmo? Na verdade, é assim. No Brasil existem 2 protocolos, né? O protocolo SUS, que é quem determina o INCA, que fala que é o Instituto Nacional de Câncer. Isso, tá. Que é bienal a partir dos 50. Então, no SUS... A partir dos 50 pode ser a cada 2 anos, então? Pelo SUS. Pelo SUS. Só que isso, nós, mastologistas da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é o órgão oficial dos mastologistas, não recomendamos. Porque 40% dos casos de câncer de mama no Brasil se encontram entre 40 e 50 anos. Então, não rastrear essa população é um risco. É perder casos. É deixar com que o caso seja palpável. Sim. Porque o papel da mamografia é você fazer diagnóstico de doença não palpável. Se 40% está abaixo de 50, como é que eu só vou rastrear a partir de 50? Não faz sentido. Então, nós, da Sociedade Brasileira de Mastologia, falamos anual a partir dos 40. Os americanos também começaram com isso a partir dos 40 anos, agora, do final do ano passado. Mas, doutor Daniel, o SUS não cobre. Faz o que o SUS pede. Bienal a partir de 50. Melhor do que não fazer. É melhor do que não fazer. Agora, se tem oportunidade de fazer anualmente,
partir dos É 40. melhor, Mas não é a partir dos 30. Cuidado! É a partir Ó, dos 40. Isso. Que daí tem realmente o seu papel, não é? E é o exame que é indicado. É a partir dos 40. Além da mamografia, ultrassom também é interessante ou não? Para rastreamento, não. Quando a gente fala em prevenção primária, secundária, que é diagnóstico precoce, a gente fala em mamografia. Ultrassom é um método magnífico. Eu faço todo dia, eu adoro, sei fazer, para casos diagnósticos. Área palpável, ou a mamografia veio uma alteração, eu complemento com ultrassom, ou a mama é muito densa, eu complemento com ultrassom. Mas o que a gente precisa falar na mídia aberta é mamografia a partir dos 40, para não confundir as pessoas. Autoexame mensal e mais mamografia a partir dos 40 anos. Quem tem prótese de silicone também pode e deve fazer a mamografia, tá, gente? Vai apertar do mesmo jeito, não vai estourar a prótese, tá? Isso aí é mito, tá tudo certo. Já respondeu. E é importante, né, doutor, fazer também. Claro, você tem mama. A resposta é essa, quem tem prótese tem que fazer. Todo ano ou a cada 2 anos, né? Bienal. Se for paciente do SUS e não tiver condições de fazer todos os anos. Mas a gente acha que ainda isso vai mudar, né, doutor? Por conta dos casos, do histórico, Em Rio Claro já mudou. Olha lá, tá vendo? Em Rio Claro a gente já faz mamografia anual a partir dos 40 anos. Há algum tempo já. Por conta de casos, trabalhos. né? Não, trabalho. Eu trabalho muito na saúde pública. Eu e um grupo grande de médicos, e a gente convence, fala e briga. Porque a gente não bate tanto em cima da prevenção? A prevenção não é anual? É isso. Porque, na verdade, se você dá uma janela, um espaço de tempo muito maior, você pode ter acabado de fazer uma mamografia, esse nódulo aparecer logo na sequência, ele vai fazer só 2 anos depois, ele tem um tempo para se instalar, e se for realmente maligno, enfim. Se você faz anualmente, acaba sendo mais rápido esse diagnóstico, né? Você tira a janela, né? Isso, essa janela grande, Isso, né? é isso. Que aparece. É isso. Mas o SUS tem o protocolo dele, é estudado, é o que cabe no orçamento nacional, é um país pobre, a gente tem um país... Então, não é uma crítica, não. O protocolo bienal a partir de 50 anos é um bom protocolo. A partir dos 40 é excelente. E a gente aqui, não sei se em Rio Claro é assim, mas aqui em Limeira, normalmente em outubro, como a gente tem o Outubro Rosa, que é uma campanha mundial, não é? Que a gente fala mais do câncer de mama. Eu sempre brinco que a gente não tem que falar só no Outubro Rosa, que todo mês tem que ser cor-de-rosa, que a gente tem que falar sempre, né, de prevenção, não só do câncer de mama, de vários outros tipos de doença, de patologia. Mas aqui, em outubro, a gente sabe que a rede ela é aberta, você não precisa passar pelo clínico para ter o encaminhamento para fazer a mamografia. Você consegue agendar diretamente. Tem a carreta de mamografia que vem para cá, então acelera muito, não é? Quem está na fila esperando para fazer o exame. Então fiquem de olho, porque a gente reclama muito, não é? Às vezes do Sistema Único de Saúde, mas eu vejo que aqui no interior, em Limeira, em Americana, em Rio Claro, não é? Limeira, que acaba abrangendo outras cidades menores, também tem um sistema que tem funcionado e que tem trazido bons resultados para os pacientes. Esperar, a gente tem que esperar mesmo no SUS, mesmo no sistema privado, não é? A gente às vezes não consegue a consulta que a gente quer com aquele médico no dia para o outro. A diferença do SUS é aquilo que o doutor Daniel disse, não é? Cai lá no sistema do computador. Então, se você precisa de um especialista, ficou agendado sua consulta com um médico tal, você não pode escolher, diferente do que na medicina privada, né? Quando você tem o plano de saúde. Mas todos estão disponíveis e eu espero que esse podcast chegue, não é, a vários profissionais médicos que eu tenho conhecimento aqui em Limeira e os que eu não conheço também, porque o doutor Daniel não sabe, mas eu tenho 21 anos de experiência entrevistando médicos. Eu venho de um programa da TV local, da TV Jornal de Limeira, que hoje apresento o jornal, não é? O Jornal da Cidade, que vai ao ar todos os dias às 6h30 da tarde. E eu fui a apresentadora de um programa chamado Médico em Casa durante quase 21 anos consecutivos. Que inclusive tínhamos o patrocínio da Unimed para que a gente pudesse ter esse programa no ar por tanto tempo. Então fica aqui o meu agradecimento também por todos terem colaborado e acreditado no meu trabalho. Então, medicina, saúde é uma paixão para mim, como para você nessa área da comunicação. E quando você falou que no futuro os jornalistas vão entrar dentro da faculdade de medicina, eu falei, poxa vida, eu vou ficar muito feliz com isso, de poder ajudá-los a se comunicarem melhor. E é muito gostoso ver a evolução de vários profissionais que eu tenho o carinho de acompanhar.
a evolução nessa jornada da comunicação. Chegaram acanhados, tímidos e hoje são super ativos nas redes sociais, assim como você. E se não são ativos nas redes sociais, são ativos com os pacientes em clínica, em consultório, trazendo esse diagnóstico mais leve, que eu acho que faz toda a diferença, né, no dia a dia, no cotidiano, tanto de vocês que estão lidando com doença todos os dias, quanto com o paciente que recebe a notícia. Sabe que a questão do jornalista na faculdade de medicina, isso não vai partir do médico, isso tem que partir do jornalista. Exatamente. Então, você como jornalista, você com a experiência em medicina que você tem, é algo que pode partir de uma iniciativa sua, sabe? Tem que pensar nisso com muito carinho. A comunicação, hoje eu tenho um pouco mais de dimensão do que eu estou falando por experiências próprias. Ela é fundamental. Então, eu sugiro que você adentre as faculdades ou monte propostas, ou faça um podcast com a causa e lance isso no seu Instagram, porque é necessário. É necessário. A comunicação assertiva e a comunicação não violenta. Isso. Né? Que a gente já até falou disso em outras... Ela já foi muito comum. Muito comum. Nossa, a comunicação violenta foi muito comum. Eu já presenciei cada coisa que essas eu coisas... também. Isso eu não posso falar. E então. é muito triste. É muito triste. É muito triste. Frases... Porque você... A comunicação violenta, ela fere mais do que o próprio diagnóstico. Não, você não tem a dúvida. Tem um professor em Rio Claro, que é da Escola Paulista de Medicina. Ele é um professor catedrático, o professor Tarcísio Trivino. Ele é... ele é um dos cirurgiões mais famosos do Brasil. Hoje ele tem quase 80 anos. Uma vez ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Que o médico, ele tem um poder que nem ele conhece. É o poder da palavra. Sim. Então você tome muito cuidado com o que você vai falar, porque o seu paciente nunca vai esquecer. E uma palavra mal colocada, você perde anos para desconstruir. Então eu recebo pacientes que vêm no meu consultório ou lá no meu ambulatório com coisas tão absurdas que elas ouviram que eu preciso trabalhar o triplo para desconstruir e construir um novo discurso. Então a comunicação não violenta, ela é fundamental, não é mimimi, isso é necessário, é humanizado e todo mundo tem direito. É só você, colega médico, que fala esses absurdos, se colocar no lugar do paciente. Troca de lugar e escuta o que você está falando. Exatamente. É um pequeno exercício. É, fácil. Tá? Se coloca no lugar do outro. Isso. Que você vai sentir. Ou coloca, não é, a sua mãe no lugar daquela paciente, ou alguém da sua família que você goste muito, se você gostaria que essa pessoa fosse tratada dessa forma. Então, já começa por aí. E essa questão da comunicação não violenta, ela vai também de encontro como o paciente vai encarar esse tratamento. Porque já tem estudos demonstrando que a parte emocional do paciente, se o paciente está mais tranquilo, mais feliz, mais receptivo, esse tratamento vai fluir de uma forma melhor, não é, doutor? Aí entra até a questão da comunicação de espiritualidade e fé. A gente não vai entrar em questão de religião, cada um tem a sua, tá? Mas espiritualidade e fé não tem nada a ver com católico, evangélico, nada. Espiritualidade e fé cada um tem a sua, mas é necessária a comunicação. Por quê? Se apegue. Fortaleça o seu... isso é científico. Eu rezo, vai dar certo porque alguém está cuidando de mim. Isso faz com que você vá adiante. Então, tudo isso tem que ser abordado. Tudo isso, não é rezar um Pai Nosso. Não é isso que eu estou dizendo. É saber lidar. Você crê em quê? Doutor, eu creio... Então, como é que você está agora? Estou meio brigada com Deus. Eu falo assim, Deus está acostumado. A gente só fica feliz com ele quando tudo tá bem. Exatamente. Não é isso? É isso, mais ou menos por aí, né? Aí, de repente, um segundo muda tudo, né? Um segundo muda tudo. Isso é que nem justiça do trabalho. O funcionário, ele ama o patrão, até a hora que ele não ganha o 13º dele. Daí virou... Ou que ele é mandado embora e ele se sente injustiçado. Daí ele vai falar que ele não teve horário de almoço. Então, isso é assim. A Michele Ciarra aqui no nosso chat do YouTube, parabenizando você. Parabéns, doutor, grande profissional. Desejo muitas bênçãos em sua vida e que mais profissionais se inspirem em você e no seu trabalho. Muito obrigado. É isso que ele quer, viu, gente? O papel dele é esse, dessa comunicação não violenta, dessa comunicação mais assertiva, dessa comunicação acolhedora e uma comunicação que os pacientes entendam o que os médicos estão falando. Porque sim, quando você vai conversar com um médico que está com uma equipe de residentes, eles vão falar um monte de coisa e vocês vão ficar assim, ó.
Porque é a parte técnica que eles estão ensinando. Mas eles gostam. Exatamente. Eles gostam de falar difícil. Então, de treinar o mediquês. O mediquês é ótimo. Adora, né? adora. Então tem que tomar cuidado com isso também, porque isso pode deixar o paciente, afastar o paciente, né, doutor? É lógico. Você começa a falar um monte de coisa que ele não entende. É a mesma coisa da postura que você falou. Sim, é que nem às vezes eu escuto alguns advogados falando, eu falei, gente, mas será que... Ele tá, é bom ou ruim que ele tá falando? Não sei o que ele tá falando. Você não se sente um alienado às vezes? Completamente. Fala, você pega um juiz falando, você fala, mas... Pra quê? E dá pra ser diferente, né? Claro que dá. É só querer, né? Volta aquela frase em qualquer profissão. Em qualquer. Ó, eu falo pra vocês. Tem o juiz, o que tá estourando, meu amigo Clayton, que não sei se você o segue, ele tem 1 milhão de seguidores. Ele é juiz ele cuida das pessoas, assim... Você olha e fala assim, gente do céu. Igual aquele juiz dos Estados Unidos, aquele senhorzinho. Vocês já viram aquele? Eu não lembro o nome dele, é um senhorzinho. Depois você segue o Clayton, com K. Tá, vou marcar pra ele tá bombando. E ele é meu amigo e outra, a gente é muito parecido fisicamente. Então eu descobri assim, porque as pessoas... Doutor Daniel, o senhor é irmão do Clayton? Daí, Clayton, o senhor é irmão do Doutor Daniel? Daí começou, daí a gente se encontra. Mas ele é fantástico. Ele é de Rio Claro também? Não. Ele é do Piauí. Piauí. Aí, então é gente boa. Tem um grande amigo do Piauí que é maravilhoso. Senhor Erlei Barbosa. Ô, delícia. Viu? O sotaque gostoso, pessoa de coração bom. Uma delícia isso, né? Agora, doutor, os minutos finais aqui do nosso podcast. As suas considerações para os nossos, companheiros que estão nos acompanhando aí, a nossa audiência, para quem está escutando a gente. Você precisa construir todo dia os mesmos pilares que você acredita. Se você não pensar nisso todo dia, você vai esquecer. Se hoje você não é gentil, se você começar a ser amanhã, daqui a 60 dias você se tornou. Fazendo todo dia. Só que se você ficar 30 dias sem fazer, você não é mais. Porque a gente é dotado do que a gente faz todo dia, dos nossos costumes. Então pare para as pessoas atravessarem a rua. Cumprimente as pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Escute as pessoas. Não estou falando de medicina aqui. Estou falando de... relacionamento entre pessoas. No começo você vai se sentir um ET, mas vai fazer diferença na vida de alguém. Toda oportunidade que eu tenho para deixar alguém passar, que eu paro o carro e alguém passa, eu olho, eu só faço assim com a mão. A pessoa atravessa, no final ela vira e me dá um sorriso. Aquele sorriso para mim somou. Porque daqui 5 minutos se eu tiver outro, se daqui meia hora eu tiver outro, e no final do dia eu conseguir 15 sorrisos, acredite no que eu vou te dizer. Isso faz diferença na sua vida. Na sua vida e na vida das pessoas. Claro. E por que não? Não é? Com certeza. Então, assim, a minha conclusão é essa. A solução do ser humano é o próprio ser humano. Gaste tempo com isso, porque você vai fazer bem para alguém. E você está criando pessoas que vão fazer bem para você. Nossa técnica, senhor Ramon, não é? Competentíssimo. Encontrou o nome do juiz que eu falei para vocês, é o Frank Caprio, que é o senhorzinho dos Estados Unidos. Ele é ótimo. Que, gente, se vocês puderem, procura aí no YouTube, acho que tem vários Reels também no Instagram, das sentenças dele. É uma sentença humanizada. Ele quer saber da vida da pessoa. A pessoa chega lá cheia de multa. Mas ele quer saber, mas por que se passou? O que aconteceu? E são histórias iguais a que o Dr. Daniel contou aqui um pouquinho pra gente. Tem sempre um porquê. Né? A pessoa passou a velocidade, mas porque estava levando o filho para o hospital, porque tinha acabado de perder o emprego, estava desesperado porque não sabia como que ia pagar o aluguel naquele mês. Enfim, tem sempre um porquê. E ele escuta. Então, é o caso do Clayton, que eu vou procurar o Dr. Clayton para seguir. Clayton é escritor. Clayton com K. Não, ele é... Clayton é escritor. Depois você me conta. Depois eu te conto. Você me manda. Pra ver se é seu irmão... Irmãos separados pela maternidade. Depois você me conta. Eu tive o privilégio e a honra de conversar com o Dr. Daniel Butros. Ele que é médico mastologista. Muito feliz de ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho. Desde o primeiro momento que a gente conversou pela internet. Que Deus continue te abençoando grandemente para que você seja exemplo, não é, de medicina digna e humana. Amém. Não quero ser, sabe, eu não tenho, eu não me sinto melhor do que ninguém, absolutamente melhor do que ninguém. Eu só cada vez mais tento buscar simplicidade nas coisas, sabe? Então, é muito fácil fazer o que eu faço.
é muito fácil. O que eu faço, você consegue fazer, todo mundo faz. Então, não olhe para as coisas que eu conto e fale assim, nossa, eu queria ser assim. Seja. Porque você sabe ser assim. Os nossos avós eram assim. Exatamente. Você entendeu? Exatamente. Todo mundo tem um gene que é assim. Fica como exemplo, tá? Beijo no seu coração. E você continue com a programação aqui da Is Rádio Podcast, não é? Nós começamos o start da semana com o nosso Além da Saúde, mas tem muitos outros podcasts para você acompanhar de diversos assuntos. Logo mais às 6 da tarde tem bate-bola com o Tubarão, com os resultados aí do futebol, pra galerinha do futebol. Então fique junto com a gente. Para você que nos acompanhou, meu eterno agradecimento. Um beijo mais do que instalado no seu coração. Juízo, mas não muito. Fiquem com Deus. A gente se vê na segunda que vem. Tchau, gente. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.